Então vamos continuar fazendo exercícios. Estamos chegando perto do final da disciplina, né? Fazer os últimos exercícios para revisar os últimos tópicos da nossa matéria. Os últimos exercícios que eu fiz foram exercícios de cálculo de fluxos usando o teorema de Gauss. Esse daqui é um exercício também com esse aspecto e é bem um dos exercícios mais elaborados que tem. Várias das contingências do teorema de Gauss vão aparecer aqui envolvido. Então, o exercício é cálculo de um fluxo. Coloquei o R sobre o R3 como sendo o campo. Só para facilitar as nossas contas, porque nós já conhecemos muita coisa desse campo aqui. R sobre R3. N é o normal. A condição que está descrita no enunciado é que o normal escalar K é negativo. Uma outra maneira de eu falar nesse normal é falar que é o normal que aponta para baixo. Porque se ele escalar K é negativo, quer dizer que a componente Z do vetor normal, a cota, é negativa. Porque quando faz produto escalar por K, que é 0,01, deu negativa, porque ele é um vetor que eu poderia também dizer aponta para baixo. A superfície está descrita aqui, é dada por Z igual a 2 nonos de x2 mais y² sobre 2 menos 2, Z menor ou igual que 0, com essa normal. Então, lembrando só que o R é o campo XYZ, que eu também posso escrever XI mais YJ mais ZK, e que R sobre R3, o R3 aqui é a raiz quadrada da soma dos quadrados ao cubo. Esse campo é o XI mais YJ mais ZK sobre raiz quadrada x2 mais y2 mais z2 ao cubo. Essa raiz quadrada é o que eu chamo de R sem o símbolo de vetor, é o módulo do vetor R, e ao cubo R3. Nós já analisamos esse campo, estou usando como exemplo para não ter que fazer outras contas. Uma coisa que quando eu vou calcular fluxo de um campo é uma variável importante de observar, é o divergente do campo. Então, se fosse um campo desconhecido, a primeira coisa que eu faria era calcular o divergente. Se o divergente for simples, isso muda meu olhar sobre o campo. Divergente nulo, melhor ainda. Este é um campo que tem divergente nulo. Divergente é um número real, não é vetor. Divergente, vocês lembram, é a soma das derivadas parciais. Então, sempre que eu tiver um fluxo, eu gasto um segundo pensando se o divergente é simples. Isso pode me ajudar. Outra coisa que é importante olhar é o domínio do campo. Faz diferença saber se o campo tem ou não tem singularidades. Fiz alguns exercícios passados, que tinham campos que não tinham singularidades. Isso facilitava na hora de usar o teorema de Gauss. Se o campo tiver singularidade, eu tenho que tomar cuidado de, ao tentar aplicar o teorema de Gauss, isolar a singularidade. É o que acontece nesse exemplo. O domínio desse campo é o R3 menos a origem. Só olhar para aquele denominador, raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Não pode ser 0, 0, 0. Então, o campo é R3 menos a origem. Para efeito de domínio simplesmente conexo, esse domínio é simplesmente conexo. Se eu estivesse falando de rotacional, não impediria os raciocínios do tipo teorema de Stokes, porque o domínio é simplesmente conexo. Mas ainda não cheguei nesse ponto, estou examinando o que está ocorrendo aqui. Essa superfície, preciso tentar entendê-la, para saber se eu vou parametrizar e fazer pela definição ou se eu vou tentar usar o teorema de Gauss. O que é essa superfície? Z igual a 2 nonos de x² mais y² sobre 2 menos 2. É um paraboloide elíptico. Não é um paraboloide de revolução. Vamos ver por quê. Quando você anula uma das variáveis, fica uma parábola z com relação a outra variável. Quando você anula x ou y, você tem uma dependência funcional de z com a outra variável que é do segundo grau. Por isso a palavra paraboloide. Vamos olhar a intersecção desse paraboloide com o plano XY. Isso ajuda a entender que tipo de superfície é essa.
Para entender a intersecção com o plano XY, eu faço z igual a zero. Ao fazer z igual a zero, ou seja, o plano XY, eu tenho que 2 nonos de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2 menos 2 é igual a zero. Divide tudo por 2 e passa aquele menos 2 para o lado da direita. Dividindo por 2 eu vou ter x2 sobre 9 mais y2 sobre 4 igual, passo esse menos 2 para cá, fica mais 2, estou dividindo tudo por 2, igual a 1. Reconheceram a elipse? Então, é um paraboloide elíptico. Eu já identifiquei que a particular curva de nível no z igual a zero é uma elipse. Significa que em qualquer outro nível vai ser uma elipse também. Não essa mesma elipse, mas eu vou ter as curvas de nível sendo elipses. Enxergaram essa parte? Então eu tenho uma superfície que tem a seguinte estrutura. É uma elipse, é um paraboloide, desculpe. Converte-se que no menos 2, quando eu faço x igual a zero, y igual a zero, o z dá menos 2, e que vai encontrar o plano xy numa elipse, que é essa elipse que eu acabei de escrever a equação dela. Essa elipse tem no eixo x 3 unidades, no eixo y 2 unidades. Não é um círculo isso é uma elipse. E é z negativo. Então ela vem do menos 2, sobe e encontra o plano xy nesta elipse que eu acabei de equacionar. E eu só tenho z até o nível z igual a zero. Enxergaram mais ou menos que superfície que é essa? É aquele paraboloide elíptico do zero para baixo. Pergunta crucial: se a superfície é fechada ou não é fechada? Isso faz diferença na hora de eu abordar com o teorema de Gauss. Ela é fechada? Mas não está escrito z igual a zero aqui? Esse z menor ou igual a zero não inclui a tampa horizontal? Não. A superfície é o paraboloide elíptico. O z igual a zero serve só, z menor ou igual a zero serve só para dizer que é o pedaço que está para baixo do paraboloide elíptico e que vem até o nível z igual a zero e pega os níveis negativos. Mas ninguém incluiu a tampa na superfície. Tudo bem? Posso usar o teorema de Gauss numa superfície que não é fechada? Não. Tenho que usar o teorema de Gauss com a superfície fechada. Por curiosidade, a normal nk menor ou igual a zero é a normal que a gente diria intuitivamente, que aponta para dentro do paraboloide ou para fora do paraboloide? Como é que você enxerga geometricamente essa condição, nk menor ou igual a zero? Para fora. Ou para baixo, né? Num ponto do paraboloide, ela tem componente k negativa, então ela é um vetor normal que está apontando para baixo. Intuitivamente a gente diria que é o vetor normal que aponta para fora do paraboloide. Superfície não é fechada. Ótimo. Fechamos e aplicamos o teorema de Gauss. Ok? Esta ideia é clara para todo mundo. Você tem um campo, quer calcular o fluxo do campo. O divergente do campo é muito simples. No caso é zero. Então, a parte do teorema de Gauss, que é a integral tripla, vai ser muito simples. Então, eu quero usar o teorema de Gauss para transformar a integral do campo na integral tripla do divergente, porque o divergente é simples. A superfície tem que ser fechada. A superfície do enunciado não é fechada. Então, fecha. Essa parte, claro, que é uma estratégia que a gente tem que dominar. Ótimo, vamos fechar. Coisa mais simples para fechar que me ocorre. Pego a elipse plana. Sabe essa elipse que a gente calculou a curvinha no plano XY? Pega a elipse bidimensional, a região plana elíptica, ou seja, o interior da elipse, para aplicar o teorema de Gauss. Fecha essa superfície com um pedaço de plano aqui, uma elipse plana aqui no XY. Boa ideia?
Não. Está errada essa ideia. Qual o problema dessa ideia? Singularidade. Meu campo tem singularidade. O campo não está definido na origem. Então eu não posso fechar essa superfície com um disco plano no plano XY. Eu tenho que fechar com uma coisa que não passe pela origem. Porque na origem o campo R sobre R3 não está definido. Seria um erro colocar o disco plano. Todo mundo entendeu que eu não posso fechar essa superfície com um disco plano? Se o meu exemplo fosse mais simples, é que eu compliquei, né? Eu compliquei em todos os aspectos. Se paraboloide é elíptico, se ele tivesse encontrado o plano XY numa circunferência, sabe como é que eu fecharia essa superfície? Com uma meia esfera. E eu ficaria com uma superfície fechada. Poderia pegar uma meia esfera para cima, para baixo, aí eu resolvia meu problema, botava uma meia esfera. Trocava a integral da superfície paraboloide, elíptico, pela esfera. Mas justamente porque ele é elíptico, eu não posso pôr esfera. Ok? Então eu preciso dar um jeito de fazer alguma coisa. Esta alguma coisa que eu vou ter que fazer, ela é elaborada, ela envolve dois passos. O R sobre R3, eu sei calcular fácil, é uma conta que a gente já fez, muito fácil, calcular o R sobre R3 sobre esfera. Sobre a esfera, o fluxo do R sobre R3 vira fluxo de uma constante, integral de uma constante, dá um múltiplo da área. Integral do R sobre R3 sobre uma esfera fechada dá 4π, porque é um múltiplo da área. Na verdade, essa expressão, uma esfera de centro na origem, isso aqui dá 1 sobre R quadrado. Então dá 1 sobre R quadrado, que é fixo, vezes R, o raio da esfera. 1 sobre o raio ao quadrado vezes a área da esfera. A área da esfera é 4πr2, cancela o R2, o raio ao quadrado em cima e embaixo, e sobra 4π. Esse campo é fácil de calcular sobre esfera. Então eu vou colocar uma esfera para poder fazer a conta. Que até, na verdade, nós já fizemos, já sabemos o resultado. Mas se eu colocar uma esfera, ela não fecha a superfície junto com o paraboloide. Então eu vou ter que colocar uma terceira superfície, que vai ser o plano XY, grudando o bordo elíptico do paraboloide elíptico com o bordo circular da esfera. Então eu vou colocar mais duas superfícies na hora de fechar. Uma calotinha esférica, uma semi-esfera, que vai ter um bordo circular no plano XY, e no plano XY eu vou colocar uma região plana que vai de um círculo para uma elipse. E aí eu vou ter que calcular essas duas coisas. Se eu colocasse aqui uma outra superfície, se ela for uma superfície que encaixa com o paraboloide elíptico, eu não sei calcular a integral sobre ela, porque as contas com o R sobre R3 só são fáceis na esfera. Se eu parametrizar o paraboloide e jogar naquela fórmula, não vai dar uma coisa razoável. Percebeu qual é o problema? Não adianta pôr um outro paraboloide. Tem uma linha de raciocínio nessa direção que você poderia investir, que é bem legal, uma linha bem sutil, que seria a seguinte: você coloca um paraboloide igual ao primeiro, só que de ponta cabeça, argumenta que a integral sobre um é igual à integral no outro, então nós vamos calcular a integral na soma, na reunião, e dividir por 2, mas ainda você não pode aplicar o teorema de Gauss porque a esfera tem a singularidade dentro. Você ainda vai ter que isolar a singularidade. E como é que você isola a singularidade? Com uma esfera. Você vai ter que botar uma esfera na história. Não tem como evitar. Mas é uma outra linha de raciocínio que é possível investir nela. A superfície não pode passar pela singularidade. A singularidade não pode estar sobre a superfície, mas pode estar dentro. Sim. Lembra o teorema de Green? Se ia fazer o cálculo de uma integral sobre uma curva, tinha uma singularidade dentro. Não tinha problema. O que não podia era que a curva passasse pela singularidade. Daí você isolava a singularidade e aplicava o Green na região plana, fora da primeira e dentro da segunda. É exatamente a mesma coisa em 3 dimensões. Eu posso aplicar o Gauss no exterior de uma superfície e no interior da outra. Certo?
Vou colocar uma esferinha. Discussão, é muito sutil essa discussão, tem um monte de possibilidades. Turma, eu posso colocar uma calotinha esférica para cima ou para baixo? Vocês têm preferência? Eu vou colocar para baixo. Olha que bonitinho. Eu vou colocar uma calota esférica, uma meia esfera, isolando aquela singularidade, mas a minha meia esfera vai estar para baixo. Vou pegar uma esfera de raio 1 para o lado de baixo. Você viu que bonitinho que ficou? Paraboloide para baixo, uma esferinha para baixo, vou juntar com um pedaço de plano e a singularidade não ficou dentro da região. Eu fiz de um jeito que não só a superfície não passa pela singularidade, como não tem a singularidade dentro. Vocês estão enxergando o formato dessa região? O formato dessa região, grosso modo, é algo assim. Tem uma esferinha para baixo, aí tem uma região que é elíptica, tem o plano ligando o círculo da esferinha até uma elipse e a região aqui embaixo. E a singularidade? A singularidade está aqui. Só que está fora de tudo. O meu domínio nem passa perto da singularidade. Estão enxergando? Singularidade está num lugar no espaço e eu tenho um sólido que faz assim. Ele começa longe, tem uma limitante aqui que é uma esfera e ele vem aqui mais para baixo. Então eu vou considerar as seguintes superfícies. S2... Essa é a S. Então vamos pôr S1 e S2. S1, x2 mais y2 mais z2 igual a 1. Esfera de centro na origem, raio 1. Z negativo é aquela esferinha que está desenhada em amarelo no meu desenho. É a semisfera negativa. Normal N1 escalar K, qual que eu quero para poder aplicar o Gauss, turma? Na esferinha que não chega na origem, eu vou querer normal que sai de dentro do sólido. Então, para sair de dentro do sólido, ela está entrando nessa esferinha amarela ou está saindo da esferinha amarela? Entrando. Então, que condição que eu ponho N1 escalar K? Positivo ou negativo? Positivo. Como é que eu poderia dizer em português? Normal para cima, na esfera. O sólido tem esta cara. Vamos ver se sobre isso nós já chegamos num acordo. Aqui é um círculo, aqui é uma elipse. Ele tem essa superfície plana. Aqui tem uma esfera e aqui tem um paraboloide elíptico. Certo? Normal tem que ser para fora para aplicar o teorema de Gauss. Então aqui é normal para baixo, aqui na esferinha ele tem que sair para fora do sólido. Para sair para fora do sólido, ele entra dentro da esferinha. E no plano, vai ter que ser para cima ou para baixo? Para cima. E eu vou ter ainda uma terceira superfície S2, que é dada por x igual a 0, y igual a 0, z igual a z, desculpe, é o contrário, é z igual a 0, x igual a u, y igual a v, um pedaço de plano no xy, com uv entre x2, u2 mais v2 igual a 1, e o 2 sobre 9 mais V2 sobre 4 igual a 1. No plano XY, eu estou introduzindo esta região entre um círculo e uma elipse. Com normal N2, escalar K positiva. A singularidade está dentro deste sólido. Ele considera o sólido V contido em R3 com fronteira de V igual S1, S unido com S1 unido com S2. Então pega o sólido, que ele é limitado por baixo pelo paraboloide,
por cima por um pedaço de plano e mais uma casquinha esférica para baixo. Este sólido, eu posso aplicar o teorema de Gauss. A singularidade não está dentro desse sólido. Eles estão com a normal está certa, então o teorema de Gauss diz que a integral tripla do divergente do R sobre R3 sobre o sólido V é igual à integral de superfície do R sobre R3 em cima do S, mais a integral do R sobre R3 em cima do S1, e mais a integral do R sobre R3 em cima do N2, da superfície S2. Veja se vocês entenderam essa última igualdade, turma. Isso é fundamental, isso é todo o embasamento teórico, conceitual, para eu poder aplicar o teorema de Gauss. Agora tenho contas para fazer que são fáceis. Tem uma delas que é interessante observar. Bom, primeira conta. Como o div é zero, quanto que dá a integral tripla do div? Zero. Porque o divergente é zero. Sempre que eu tiver um campo com divergente nulo, quando eu conseguir preparar todo o ambiente para aplicar o teorema de Gauss, eu aplico o teorema de Gauss e a integral do divergente é zero, porque é a integral de zero. Isso já foi. Essa integral sobre S é a pergunta. Essa é a incógnita. S1, a esfera, com normal para baixo, normal para cima. Normal para dentro da esfera. Nós já calculamos a integral do R sobre R3 sobre esfera. Quanto que dá a integral do R sobre R3 sobre a esfera S1 com este N1, que é o N1 para dentro da esfera amarela de raio 1, centro na origem, que eu estou chamando de S1. Quanto que dá a integral sobre... Primeiro vamos fazer a pergunta. Sobre uma esfera inteira, quanto que dá a integral do R sobre R3? 4π. Com a normal para dentro ou para fora? Para fora. Com a normal para dentro? Menos 4π. E sobre uma meia esfera? Menos 2π. Então, esta integral nós já sabemos o resultado. Essa aqui é menos 2π. Só estou pulando essa conta porque nós já fizemos. E a conta sobre o S2? Essa conta tem uma coisa muito sutil. Vocês entenderam quando eu escrevi que ela está entre a esfera e a elipse? Lembranças de integral dupla. Você vai fazer uma integral dupla em duas variáveis, num domínio que de um lado é circular, do outro lado é elíptico. A gente vai querer usar coordenadas polares ou coisas parecidas. Mas quando num extremo é círculo, no outro é elipse, onde quer que você se arrume, o outro fica ruim. Quando você acerta a vida para a elipse, fica ruim no círculo. Quando você acerta a vida no círculo, fica ruim para a elipse. Os extremos não são confortáveis. Só que tem uma coisa confortável. O produto escalar R sobre R3 N2 é nulo. O extremo de integração S2 não tem domínio razoável, mas a hora que você faz a conta, R sobre R3 é nulo sobre... R sobre R3 escalar N2 é nulo sobre o plano XY. Então essa integral também é zero. Precisamos de um comentário para entender por que isso é nulo, por que esse produto escalar é nulo. Observe só, R sobre R3... escalar N2. N2, você está no plano e você quer que o produto escalar com K seja zero, esteja para cima. Então quem que é o N2? Quem que é o versor para cima no plano XY? É o próprio K. Então o N2, na verdade, é o próprio K. Todo mundo enxerga isso?
que o N2 é o próprio K. Então, o que é esse produto escalar? Nós temos xi mais yj mais 0k, porque nós estamos no plano xy, quando nós estamos fazendo S2, xy z igual a 0, raiz quadrada de x2 mais y2, esse é o vetor R sobre R3, ao cubo. Escalar, o vetor 0, 0, 1. O vetor normal tem 0, 0 nas duas primeiras componentes. Mata as duas primeiras componentes do campo R sobre R3. O R sobre R3 tem a terceira componente 0 na superfície S2. Aqui eu deveria ter destacado, eu já deixei a conta do S1 para trás. Agora estou falando em S2, no plano. No plano XY é que eu tenho Z igual a 0. Então essa componente é 0. Multiplicado por 1, tudo dá 0. Então a integral R sobre R3, N2 sobre S2 é a integral sobre S2 de 0 é 0. Olhem com cuidado se tudo isso está claro. Se tudo isso estiver claro, você volta para aquela fórmula e você tem isso é incógnita, isso é menos 2π, isso é 0. Então, 0 é igual à integral do R sobre R3N sobre a S que interessa, menos 2π mais 0. A integral pedida é 2π. Que sofisticado esse exercício, não? Perceberam quantas nuances? Vocês viram que teria uma outra linha de abordagem que estaria correta, que envolveria pegar uma cópia dessa S, fechar, enxergar que a integral sobre a superfície fechada era o dobro do procurado, isolar a singularidade com uma esfera inteira, aplicar o Gauss, concluir que na superfície fechada que foi criada dava 4π e que se você fechou de modo idêntico, a integral ia dar 2 vezes. Também estaria correto esse raciocínio.